Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Gannon Stout, um caso bem triste que ocorreu no ano de 2020. Eu peço para vocês que, se puderem, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Gannon Stout nasceu em 29 de setembro de 2008, em Colorado Springs, uma cidade de quase 500 mil habitantes do estado do Colorado, nos Estados Unidos. Ele era filho de Albert Stout e Linda Riot, e tinha uma irmã chamada Lena Stout. Gannon era descrito como um garoto alegre, bastante esperto e amoroso. É dito que quando a mãe de Gannon estava grávida esperando ele, a gravidez dela foi considerada de alto risco, ao ponto dos médicos recomendarem que ela interrompesse a gestação, pois, segundo eles, as chances do menino sobreviver eram mínimas. No entanto, apesar das recomendações dos médicos, Leiden decidiu continuar com a gestação. Os médicos ainda alertaram, dizendo que mesmo que o menino sobrevivesse, ele ficaria com sequelas, o que não aconteceu. Gannon cresceu saudável e sem nenhum problema. Na época dos fatos, o garoto tinha 11 anos e estudava na quinta série. Seus pais tinham se divorciado e compartilhavam a guarda dele, mas ele praticamente morava com o pai, já que passava a maior parte do tempo na casa dele. O pai de Gannon, Albert, tinha uma nova esposa, uma mulher chamada Letícia Stout, com quem morava junto já fazia algum tempo. Letícia tinha 38 anos na época e era uma professora assistente. Porém, ela foi proibida de exercer a profissão desde o ano de 2012, por má conduta profissional. Em janeiro de 2020, o pai de Gannon teve que ir para outro estado para fazer um treinamento na Guarda Nacional do Exército, e o garoto ficou sozinho com a madrasta em casa. Quando foi no dia 27 do mesmo mês, Letícia ligou para a emergência da polícia, pouco antes das 7 da noite, dizendo que o seu enteado não tinha voltado da casa de um amigo, e que ela não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Nesse dia, Gannon ficou em casa em vez de ir à escola, já que estava com dor de estômago. Letícia também não foi ao trabalho, tendo ligado para o seu chefe e dito que o seu padrasto havia sido vítima em um acidente de carro e por isso não poderia ir. Segundo Letícia, Gannon saiu de casa por volta das 3h15 da tarde para brincar na casa de um amigo próximo e então desapareceu. A madrasta de Gannon foi a última pessoa a vê-lo antes do desaparecimento. Inicialmente, a polícia tratou o caso como de um garoto que fugiu de casa. Eles emitiram um alerta para as unidades policiais que estavam em patrulha, informando que Gannon media 1,44 de altura, pesava 40 quilos, tinha cabelos e olhos castanhos e estava vestindo uma jaqueta azul com capuz, jeans e tênis. A polícia iniciou as investigações procurando provas e coletando informações de testemunhas. Os detetives responsáveis foram a público e disseram que qualquer informação era valiosa para solucionar o caso. Após os primeiros dias, um dos detetives deu uma coletiva de imprensa dizendo que o caso tinha passado de uma suposta fuga para um caso de desaparecimento com um perigo iminente. Na ocasião, ele pediu às pessoas que parassem de espalhar desinformação nas mídias sociais, já que isso atrapalhava na investigação do caso. Na mesma entrevista, Linda Riot, mãe de Gannon, disse que seu filho tinha um propósito de vida e que era alguém muito importante para ela e para todos à sua volta. Ela disse que todos ali amavam ele e pediu que ele voltasse, onde quer que estivesse. Uma tia de Gannon, uma mulher chamada Verônica, disse ao jornal que o sobrinho era um garoto quieto e uma criança muito amorosa. Ela disse que fugir por conta própria estava totalmente fora do seu caráter e que ele sempre gostava de estar na companhia de alguém. Durante as buscas por Gannon, as autoridades começaram a usar diversos equipamentos na região em que ele morava, na tentativa de encontrar pistas. Um grupo de soldados vasculhou vários campos da região. Além disso, o gabinete do xerife do condado fez uma parceria com uma equipe submarina para submergir um veículo por sonar sendo operado remotamente em áreas de águas escuras, a fim de obter possíveis provas do paradeiro do garoto. Enquanto as autoridades se esforçavam para encontrar o garoto,
A família dele divulgou um vídeo em que todos estavam emocionados, pedindo ajuda para encontrá-lo. A comunidade do local onde a família morava realizou uma vigília à luz de velas e rezaram pelo garoto. Cerca de 2 semanas depois do desaparecimento, e sem nenhuma notícia de Gannon, centenas de pessoas se reuniram novamente para rezar. O desaparecimento de Gannon desencadeou uma busca nacional. Os detetives chegaram a interrogar centenas de pessoas na esperança de terem algo a respeito do paradeiro do garoto, mas infelizmente eles não conseguiram nada. Eles também decidiram fazer uma busca na casa da família e saíram do local com vários sacos de provas. No dia 30 de janeiro de 2020, a polícia solicitou a ajuda do FBI para a investigação do caso. Já no dia 21 de fevereiro, as buscas foram suspensas, mas a polícia anunciou que elas poderiam ser retomadas a qualquer momento. Conforme as investigações avançavam, as autoridades começaram a desconfiar que a madrasta do garoto, Letícia Stauch, tivesse algo a ver com seu desaparecimento. Isso porque, apesar da versão dela dos fatos, os detetives descobriram que ela não saiu realmente de casa para tentar encontrar o garoto. Após ter sido confrontada com essa informação, ela mudou a sua versão várias vezes nos dias seguintes em que prestou depoimento para a polícia. Devido a essas suspeitas sobre a mulher, um juiz autorizou a quebra de sigilo do aparelho celular dela. Com isso, os detetives puderam analisar todas as suas mensagens, históricos de chamadas, postagens de mídia social, suas localizações via GPS e seu acesso ao sistema de campainha de sua casa. Segundo os policiais, Letícia mentiu para os detetives várias vezes e também teve diversos comportamentos anormais. A mulher alugou um carro, desconectou seu celular da rede por um longo período de tempo, fez uma falsa denúncia, viajou para lugares não programados sem avisar ninguém, além de deixar o estado do Colorado durante as buscas. Os detetives analisaram o histórico de busca online de Letícia e encontraram indicações de que ela era infeliz no seu casamento e de que não gostava de ser madrasta. Eles também obtiveram um vídeo de uma câmera de vigilância de um vizinho da família. No vídeo, é possível ver Letícia e Gannon saindo de casa juntos no dia em que ele desapareceu. Horas depois, o vídeo mostra apenas a mulher voltando. O vizinho disse que não conseguia dormir pensando no caso, então decidiu olhar as filmagens de vigilância e percebeu que a mulher havia mentido. Esse mesmo vizinho decidiu procurar Albert, o pai do garoto, que ao ver o vídeo, imediatamente chamou os detetives. Segundo o vizinho, Albert começou a chorar quando viu a gravação. Questionada sobre aquela filmagem, Letícia disse que o garoto saiu e entrou pelo portão da garagem, onde a câmera não filmava. Ela detalhou toda a suposta rotina que teve com o garoto nos dias anteriores. Segundo ela, no sábado à noite, Gannon estava lhe ajudando a descarregar algumas coisas na garagem e cortou seu pé com alguma ferramenta do pai. Ela disse que o garoto se sentou na beira do carro e ela então enfaixou o ferimento. Depois disso, Letícia disse que Gannon saiu para verificar se o portão da garagem estava mesmo trancado, já que ele tinha as chaves. Já no domingo, ela disse que eles fizeram uma caminhada juntos e compras no domingo. Segundo ela, havia uma selfie deles que tiraram dentro do veículo na garagem, com data e hora, o que provaria que ela estava falando a verdade. Ela disse acreditar que algum criminoso estava rondando a rua e levou o garoto. Uma babá chamada Stephanie Ken, que trabalhou na casa da família por um tempo, deu uma entrevista dizendo que achava muito improvável que Letícia tivesse alguma coisa a ver com o desaparecimento de Gannon. Segundo ela, Letícia era uma boa pessoa, boa amiga e nunca viu ser agressiva e muito menos bater no garoto. Por conta de toda a cobertura da mídia, o caso de Gannon chamou a atenção de todos os Estados Unidos, com diversas pessoas acusando Letícia do crime nas redes sociais. A grande repercussão fez com que a mulher desativasse o seu perfil no Facebook. Após as diversas acusações, Letícia emitiu um comunicado sobre o caso. Ela disse que agradecia todas as agências, voluntários e membros da comunidade que estavam trabalhando e orando sem parar para trazer Gannon para casa em segurança. Também agradeceu ao seu marido e pediu para que Gannon voltasse para casa logo, porque o seu pai estava esperando para assistir ao novo filme do Sonic com ele. A mulher disse que as pessoas nas redes sociais estavam a condenando muito com comentários duros e até ameaças, e pediu que elas fossem um pouco mais gentis e focassem suas energias para encontrar Gannon.
Letícia também defendeu publicamente a sua inocência em uma entrevista na TV, afirmando que ela jamais machucaria seu enteado. Ela disse que não poderia entrar em detalhes sobre o caso, mas que naquele dia os dois foram fazer uma caminhada em um jardim. Além disso, ela disse não entender o porquê de as pessoas tratarem como se o garoto já estivesse sem vida. Segundo ela, ele voltaria a qualquer momento para casa. Após uma análise mais minuciosa na casa da família, os detetives afirmaram que evidências físicas recuperadas da residência e de dentro do quarto de Gannon confirmavam que um evento violento havia acontecido ali, o que deixou muito sangue pelo local que havia sido limpado diversas vezes. Por conta dessas novas evidências, Letícia mudou seu depoimento mais uma vez. Ela disse que tinha sido mantida sob a mira de uma arma e forçada a ter relações com o mesmo homem que havia levado Gannon. Ela disse ainda que durante o crime bateu a cabeça e ficou inconsciente. Os detetives, no entanto, não encontraram nenhuma evidência que corroborasse com essa história. Em 2 de março de 2020, Letícia Stout foi presa em Myrtle Beach, uma cidade da Carolina do Sul. Ela foi enviada para uma cadeia do condado de El Paso e acusada de tirar a vida de Gannon, além de diversos outros crimes. No dia 18 de março de 2020, a polícia recebeu uma ligação sobre o corpo de um garoto jogado em uma área da cidade de Pace, na Flórida. Uma necrópsia foi realizada e o corpo foi identificado como sendo de Gannon Stout. O corpo do garoto foi encontrado debaixo de uma ponte, envolto em roupas de cama e dentro de uma mala. Havia um ferimento a bala em sua mandíbula, perfurações em seu peito e nas costas e uma fratura no crânio. Ele também tinha diversos cortes em seus braços e mãos, que pareciam ser feridas defensivas. Um dos detetives responsáveis pelo caso afirmou que o DNA de Letícia estava presente em uma pistola 9mm que eles encontraram na casa da família e que um exame forense determinou que o projétil encontrado no corpo de Gannon tinha sido disparado por essa mesma arma. Após o encontro do corpo, a promotoria apresentou novas acusações, reforçando que Letícia foi a autora do crime. Os detetives acreditam que, na manhã seguinte do desaparecimento, Letícia dirigiu seu carro até o aeroporto de Colorado Springs e estacionou lá. Ela então alugou um carro e foi pegar o seu marido, Albert, que voltava do treinamento com o exército. Para ele, ela disse que alugou o veículo porque estava preocupada com a quilometragem do seu próprio carro. Mais tarde, naquela noite, Letícia pegou seu carro e depois dirigiu para a área perto do Colorado 105 e South Perry Park Road, no condado de Douglas, onde os detetives acreditam que ela, inicialmente, jogou o corpo de Gannon. O telefone da mulher parecia estar no modo avião por várias horas naquela noite, e os detetives mais tarde encontraram o sangue de Gannon naquela área. Já em 1º de fevereiro de 2020, Letícia alugou uma van e dirigiu com sua filha adolescente do Colorado para Pensacola. Elas chegaram pouco depois da meia-noite de 4 de fevereiro e ficaram em um hotel a cerca de 5 quilômetros de onde o corpo de Gannon foi descoberto mais tarde. Posteriormente, elas seguiram para Orlando e depois para a Carolina do Sul, onde Letícia morou anteriormente. Os detetives acreditam que pelo menos 3 horas antes de Letícia chamar as autoridades, ela tirou a vida de Gannon e moveu seu corpo para a garagem, onde o colocou na traseira do seu Volkswagen Tiguan. Ela então ligou para Harley Hunt, sua filha de um casamento anterior, e pediu para que a garota comprasse bicarbonato de sódio, sacos de lixo e o limpador de carpete em uma loja próxima e levasse até ela. Depois, Letícia limpou as evidências e alertou as autoridades sobre o desaparecimento. Em setembro de 2020, a acusada foi enviada para uma análise psiquiátrica, que descartou que ela tivesse qualquer problema mental. Dessa forma, o seu julgamento seria normal. No entanto, os advogados da mulher pediram uma segunda opinião, que também descartou qualquer problema mental. Enquanto aguardava o seu julgamento, Letícia se declarou inocente de todas as acusações contra ela. Em janeiro de 2022, 2 anos após o crime, Letícia foi levada para sua primeira audiência. Lá, ela permaneceu calada durante a maior parte do tempo, apenas consultando brevemente o seu advogado. A equipe de defesa de Letícia apontou que a porta dos fundos da casa da família foi aberta cerca de 10 vezes durante o período em que os policiais acreditam que o crime aconteceu, sugerindo que outra pessoa pode ter entrado na casa para cometer o crime e não Letícia.
Os advogados disseram também que a mulher não tinha histórico de violência e que foi descrita como uma boa madrasta por pessoas que a conheciam. Durante a audiência preliminar, o juiz anunciou que Letícia poderia entrar com um pedido de insanidade no caso. Tanto para a defesa quanto para a acusação, uma alegação de insanidade atrasaria o julgamento que estava programado para começar em março de 2022. Letícia passou novamente por uma avaliação mental e o resultado foi programado para ser divulgado em 9 de junho de 2022. No entanto, o tribunal disse não ter recebido nenhum relatório e que não poderia avançar em julgamento até que receba. Como resultado, o caso de Letícia foi adiado para 28 de julho de 2022, com a possibilidade de um julgamento ser marcado apenas para 2023. Letícia inicialmente se declarou inocente, mas depois mudou seu argumento para inocente por motivo de insanidade, e seus advogados de defesa entraram com uma moção para evitar um julgamento com júri popular. O juiz responsável pelo caso disse que só iria tomar uma decisão sobre essa moção quando estivesse com o relatório sobre o estado de saúde mental da acusada em suas mãos. O julgamento de Letícia Stout ainda não tem data definida e é provável que só ocorra em 2023. Para os detetives do caso, não há dúvidas de que a mulher seja mesmo a responsável pelo crime, já que durante os seus depoimentos, apesar das contradições, ela forneceu informações que somente o autor do crime saberia. Os detetives disseram também que não encontraram nenhuma evidência que apontasse o envolvimento de Albert Stout, o pai da vítima. No momento em que tudo aconteceu, ele estava em Oklahoma a trabalho e não fazia ideia do que estava se passando em sua casa. Além dele, os detetives também não encontraram nenhuma evidência que apontasse para Leyden Hiott, a mãe de Gannon, estar envolvida no crime, apesar de algumas pessoas que acompanharam o caso terem sugerido isso. Atualmente, Letícia Stout se encontra sob custódia das autoridades, só aguardando seu julgamento. Ela não confessou o crime e ainda se declara inocente. Dessa forma, não sabemos ao certo qual foi a motivação para ela cometer tal ato, e é provável que nunca saberemos. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.